Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no corte do G4 Band Esportes, onde o Massini, o Vessone, o Tirone e o Arnaldo trouxeram as últimas informações do Verdão aí, que se prepara para essa decisão contra o Corinthians. Também um cortezinho aqui da UOL Esportes com as últimas informações do Verdão com o PVC. E fica até o final do vídeo para vocês saberem uma notícia bombástica, contratação de peso para o Super Mundial de Clubes, beleza, turma? Já deixa no comentário a opinião de vocês e vamos para o vídeo. Contratado, quem sabe, hein? Não vai poder jogar já nessas... Não vai. Não? No Paulista, não. Vamos ouvi-lo. No Bobinho tava um pouco acanhado ainda, né? Porque não tinha amizade de todo mundo, não tinha conversado com todo mundo, então eu fiquei um pouco acanhado, mas começou o treino aí, me soltei, tô conversando com todo mundo, já tô me sentindo em casa. Vindo até aqui pra entrevista, já encontrei outro amigo de Limeira, o Leozinho, então tô em casa, tô me sentindo muito bem. Agora é dar sequência no trabalho, continuar evoluindo e tô aqui pra ajudar em tudo. Tá aí, Lucas Evangelista. Ele não pode jogar na final, é isso? Porque Não, no tá em Paulista condição? não. Porque não tá escrito. Não tem escrito, né? tá. Não pode. Só no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, daí pra frente ele vai ser inscrito. E imagino que vai ser titular da camisa 8 do Palmeiras. No lugar do Rios? Sim. Mas isso é um wishful thinking ou é um... É isso aí, trem aí que você falou aí. ou é As um duas desejo? coisas, As duas coisas. Ah. Pô, repare que o Richard Rios foi substituído no jogo, né? Quem tem? Pô, ele tirou os dois volantes do Palmeiras. Richard Rios vai jogar em Itaquera? Depende. Se não for ele, é quem? Pode ser Aníbal Três zagueiros e ou, Veiga de 8. ou três zagueiros ou... Ah, pode ser isso também. Pode ser. Pode ser o time com 4 canhotos na frente. 3-4-3 que ele pôs Maurício aquele voltou dia a lá. treinar. Isso. E o... Como ele fala da perda de embates no meio de campo. É isso. E Aníbal e Emiliano Martins juntos. Então, como pensando pro Corinthians, é isso? É. Então, aí me parece que você potencializa Veiga, Estevão e Vitor Roque, tá? Se você jogar com esses dois. Mas aí você inviabiliza os 3 zagueiros, porque vai ficar um time muito... Ou com muito 3 travado. zagueiros ou com Exato. 2 volantes. Eu prefiro os 3 zagueiros. O Aníbal... Prefiro os 3 zagueiros. O Marcos Rocha tem lesão muscular. Dificilmente vai estar em campo. Então, os substitutos do Marcos Rocha são o Giai E o Mike. Ah, Em vai pôr tese. o Mike. Exato. E 3 zagueiros. Quais? O Naves ou o Fux? Porque já, se você põe o Naves, que é um argumento muito bom, ele já está acostumado a jogar com o Murilo, você mexe menos na defesa, porque o Mikael acabou de chegar assim como o Fux, certo? Os dois, Naves e Fux, têm uma característica que eu gosto muito. Eles põem a bola onde eles querem. O passe deles é muito bom na construção lá atrás. Então, sabe Deus se o Piquerez vai estar, como vai estar se voltar. Essa é uma questão também, né? É óbvio. Porque o Uruguai é Bolívia na terça-feira, lá no mais alto que La Paz, lá na, como é que chama? É isso. E aí você tem E se Martins, o Bielsa- Facundo que também está na e Piquerez, convocação, os né? 3. É. Entendeu? Os 3 estão lá, né? Não dá. Hoje É não difícil dá. formar. Agora pode ser que nenhum dos 3 viaje, porque é louco. Então, Entendeu? pode ser que nenhum dos 3 viaje, pode ser que os 3 joguem, porque a tendência é que contra a Argentina o Bielsa coloque o time principal, que não tem os 3. Exatamente. E aí, talvez coloque os mais jovens na Tem uns altura. lances Aí- que, se eles tiverem pendurado, o título tem Também. que ficar de olho nisso. Aí também. você imagina o seguinte: 3 zagueiros, eu faria isso. Repete. Eu Isso. faria isso. 3 zagueiros, Mike e Vanderlan, ou o Piquerez. Aí no meio campo, Martins se tiver condição, Veiga e Estevão. Na frente, Facundo e Vitor Roque. É isso que eu faria. 3-4-3 com o Estevão por dentro.
falar do Palmeiras, mas a notícia... a notícia é boa, inclusive. Palmeiras já de olho na final do Campeonato Paulista, quinta-feira que vem, dia 27, contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, tá em desvantagem, precisa vencer, quer levar mais um título paulista, o inédito tetracampeonato, e o Abel Ferreira vai montando essa equipe. Tem uma surpresa no treinamento, PVC? Eu quero saber como é que tá a situação do Maurício, que se machucou, infelizmente, vinha muito bem na temporada, se lesionou, mas está voltando. Como ele está? A gente esbarrou nesse assunto ontem, né? Mas eu acho que a cada dia está ficando diferente o noticiário, o que não significa que ele vai para o jogo. Mas o noticiário é cada vez mais otimista. Ou seja, o Maurício foi para o campo. De ficar à disposição. O Maurício foi para o campo. O Maurício está treinando no campo. O Maurício tem ainda 9 dias para decisão. O Maurício tem chance de ir para a decisão. Para ser titular, para ser reserva, para fazer o que o Abel quiser. Não dá para cravar que o Maurício vai, mas o noticiário está vindo um dia depois do outro e a gente está vendo que tem um processo de evolução. Então tem uma chance do Maurício ir para Itaquera para jogar contra o Corinthians. O Maurício foi o grande destaque do início do campeonato e foi quem fez gol no Corinthians pelo Palmeiras nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos, só um jogador do Palmeiras fez gol no Corinthians, o Maurício. Ele ainda é o artilheiro do time na temporada, com 5 gols, junto com o Estevão. Ele se machuca em fevereiro, ele lamenta muito essa lesão, né? Até porque ele vinha num ótimo momento da temporada. Será que ele pode surpreender nessa recuperação até a semana que vem, Hernan? A ideia é essa. E assim, o Maurício, ele já teve, por exemplo, uma recuperação rápida no final da temporada passada. Ele estava num baita de um momento quando o Palmeiras consegue aquela arrancada e começa de fato a brigar pelo título. E aí ele tem uma lesão, e o Maurício, assim, poxa, que azar, né, também, né? O jogador, quando ele está atingindo o ápice de um momento muito bom, tem uma lesão. E aí o Palmeiras consegue fazer uma recuperação rápida com o jogador, tinham dado 3 semanas, mais de 3 semanas, e ele consegue um tempo rápido de recuperação, e ele volta. Só que aí o Palmeiras não consegue, perde aquele jogo pro Botafogo no Allianz, e aí o título praticamente fica sacramentado pro Botafogo. E a volta do Maurício nesse jogo de Itaquera pode ser uma excelente notícia para o torcedor de um jogo que você precisa fazer um resultado, você precisa inverter ali um placar. Então, assim, não vai me surpreender se o Maurício estiver em campo, mas a grande tendência hoje, pelo trabalho que ele vem fazendo, pelo desenvolvimento dos treinamentos, é ele ficar à disposição. Essa é a boa notícia, mas agora tem a ruim. Marcos Rocha, lesão na coxa esquerda, tá fora da final. E aí, Mike entra, como é que vai ser isso? O Mike entra, a gente sabe que em relação ao jogo do ano passado, da final contra o Santos, só 3 titulares iguais. Com o Mike são 4 titulares iguais, o Everton, Mike, Murilo e Rafael Veiga. Parece que o time não mudou, mas mudou o time em comparação com um ano atrás. Menos de um ano, porque a final foi dia 7 de abril. E a final agora vai ser 29 de março. Então tem uma mudança importante. Eu acho que faz falta o Marcos Rocha. Grande parte da torcida está de nariz torcido com ele, mas ele jogou muito bem contra o São Paulo. Vinha jogando muito bem. Mas eu vi palmeirenses na redação lamentando muito, viu, PVC? Ele está na minha seleção do Paulistão, Marcos Rocha. Ele está muito bem nesse Campeonato Paulista, né? E assim, o Giai está um pouquinho atrás nessa corrida. O Jair é um jogador que chegou com muita expectativa, um bom lateral do São Lourenço, jovem, é um jogador que pode te dar mais de uma função dentro do campo, mas ele de fato é um jogador que acabou entrando no final da fila pela falta de confiança, pelas atuações que foram ruins, e o Abel, até para proteger o jogador, que é muito jovem e que o Palmeiras vê muito potencial, coloca ele no final da fila. E o Mike é um jogador que o Abel gosta muito. Só que o Mike é um jogador que tem uma característica ofensiva, né? Ele é um marcador, mas nas últimas temporadas ele tem dado ao Palmeiras muito mais uma característica ofensiva do que defensiva. Então vai ter que mudar um pouquinho o jeito ali. Tem vantagens e desvantagens. A desvantagem mais forte para mim é que o Marcos Rocha é o grande líder do time. E principalmente com a ausência do Gustavo Gomes,
É o maior líder do time. Ele faz parte dessa espinha dorsal, dessa era vencedora do Abel. Ele, o Gomes, o Everton, o Veiga também, são alguns dos poucos que estão, né, nesse período todo aí, nesse momento tão vencedor do Palmeiras. E nesse período de renovação, de reformulação, em que estão saindo alguns jogadores, chegando outros, é muito importante a presença de um cara como esse. E ele exerce isso. Acho muito legal essa maturidade do Marcos Rocha nesse momento da carreira, como ele dá exemplo para os outros. O Palmeiras tem isso, né? Tem essa filosofia de quem já está lá há mais tempo, dá essa moral, passa toda essa responsabilidade para os mais novos, dá esse exemplo. Então isso é interessante, faz parte dessa cultura desse Palmeiras vencedor. Agora, já que estamos falando de lateral, André, das possibilidades, quem o Abel tem Giai, tem Mike, tem Marcos Rocha, tem Piquerez, tem Vanderlan. Será que pode pintar mais um por aí? É legal isso aí, porque começou muito assim nas redes sociais, porque os torcedores são curiosos, né? Um monte de torcedor começou a me marcar num post onde uma página descobriu que o Léo Holanda, que é um dos advogados do Palmeiras e que está muito trabalhando ali próximo ao Anderson Barros no departamento de futebol, começou a seguir o Mauro Júnior. O Mauro Júnior é um lateral que ele começou como ponta a carreira dele, e ele foi muito jovem pro PSV da Holanda. Caio Paulista. Tipo Caio Paulista, só que ele é lateral. Já jogou no meio campo e tal, tá aí a foto dele. Mauro Júnior, ele vai fazer 24 anos agora, no dia 6 de maio. E ele é um jogador muito, muito promissor. Foi cedo para a Europa e ele está em fim de contrato lá no PSV. Ainda não tem nenhuma notícia de que vai renovar. É um jogador que tem mercado pela Europa, é bem verdade. E é um jogador polivalente. É um jogador que tem muito a característica de contratação, tem muito a marca desse mercado do Palmeiras. Jogador jovem que pode te dar mais de uma função e tudo mais. E aí ficou aquela coisa, mas será que tem alguma coisa? Será que o Palmeiras está de olho? E aí eu fui checar com um, checar com outro, tal. Me custou essa apuração. Até que eu consegui chegar na informação. Chequei com mais de uma fonte. E a história é a seguinte: não tem nada quente nesse momento, mas o Palmeiras, 1 mês e 1 semana atrás, fez um contato para saber condições. E não passou disso. Não teve promessa do tipo, vamos negociar, vamos fechar, espera abrir a janela e vamos voltar a conversar. Foi um telefonema, uma ligação. Não me disseram se foi telefônico ou de vídeo, mas foi uma ligação falando assim... Foi um foguinho no Instagram? Foi um contato. E aí ficaram sabendo das condições e a história parou ali. Então assim, o Palmeiras soube das condições e é um lateral. Pensando que o Vanderlan é um jogador que tem mercado, né, na janela próxima pode pintar oferta. O Piquerez é um jogador de nível de seleção, que vai para a Copa com o Uruguai, tem mercado, e o Caio Paulista está emprestado. Então, assim, o Palmeiras está de olho num jogador nessa posição. E por que não o Mauro Júnior pode ser esse jogador? Que é um jogador que é uma oportunidade. Essas condições não interessaram ou ficou meio de baia ali? Vamos ver. Vai ficar livre no mercado no meio do ano. Já pode assinar um pré-contrato. Pô, que legal, bacana. Tem mercado na Europa? Tem. Inclusive no PSV. Inclusive com uma renovação do PSV. Uma extensão de contrato. Jogou 8ª de final do Champions League. É interessante, PVC? É bom jogador. O Mauro Júnior é bom jogador de Champions League. Jogou 8ª de final, o PSV está bem na temporada. Então, é um jogador que pode ser útil. Só que ele é extremamente ofensivo. Entender o que vai acontecer. O Piquerez é indiscutível na lateral esquerda do Palmeiras hoje. Sim. Enquanto ele estiver ali. Como fez falta quando estava machucado, né? Nossa. E voltou, tanto que ele voltou rápido porque precisava dele. O Vanderlan, eu acho o Vanderlan um bom jogador, mas a torcida torce o nariz para ele. Então, é um jogador... Só que o Mauro Júnior é um jogador meio Caio Paulista. Ou seja, ele tem uma formação de ataque e às vezes pode defender, precisar dele um pouco mais na defesa. Agora, tem um que já chegou e já está treinando, hein? Lucas Evangelista. Aliás, você soube primeiro aqui no De Primeira, porque a gente trouxe passo a passo André Hernan com essa apuração, PVC junto também. E trouxemos aqui no De Primeira essa contratação do Lucas Evangelista junto ao Red Bull Bragantino. O Fabinho foi para lá, ele chegou, já fez o primeiro treino. Já tem alguma avaliação inicial? A gente já sabe que ele não pode jogar o Campeonato Paulista, até por ter atuado pelo Red Bull. Aliás, isso contribuiu, inclusive, para que ele chegasse nessa janela agora, nessa janela extra.
E aí, qual foi a avaliação inicial? Ele vai ser apresentado amanhã, vai ter uma coletiva de apresentação à 13h na Academia de Futebol. Ele já fez 3 treinos. Esse é o Luigi, né? Esse é o Luigi. Esse é o Luigi. Esse é o Evangelista. Esse é o Evangelista. E assim, ele treinou no time reserva, fez um trabalho e muito trabalho de campo reduzido, aquela coisa de, esse trabalho aí que você está vendo aí, campo reduzido ali e tal. E a avaliação é boa. É muito mais um período, uma primeira semana de adaptação. Ele teve algumas conversas com o Abel, mas conversas mais rápidas ali. Como é que joga aqui? Como é que você jogou aqui? Falaram também sobre a experiência que ele teve na França. O Evangelista pôde contar para o Abel também um pouco do que ele viveu lá no futebol francês, mas foi tudo muito rápido. Assim, o Evangelista está maravilhado, né? Ele já tinha jogado com alguns atletas do Palmeiras, né? Ele jogou com o M. Martinez no próprio Red Bull Bragantino, então ele teve um contato ali. Então, assim, é um período de adaptação, mas ele está, assim, se sentindo na Disneylândia, porque ele queria muito jogar no Palmeiras e muita gente dentro da academia de futebol falou assim, parece que ele estava aqui já há muito tempo, porque ele chegou chegando mesmo. E dando sequência nas informações aqui, família Palmeiras, beleza? Outro reforço possivelmente chegando aí no Verdão. Vocês viram aí o Hernan falando sobre o lateral Mauro Júnior aí do PSV da Holanda, e que até agora ainda não esquentou. Outra informação aqui que eu tenho, que o Palmeiras busca informações sobre Emerson Royal, é isso mesmo, lateral direito, com passagem pelo Tottenham. Prioridade no mercado da bola do Verdão é trazer um lateral direito para ser dono da posição. Lembrando que é o último ano de contrato de Marcos Rocha. Tudo indica que ele não vai renovar o contrato e está de saída do clube. Bom, o Palmeiras fez diversas contratações essa temporada. Existe uma pressão para cima do técnico para ele fazer um time capaz de ser ofensivo e equilibrado. Em anos anteriores, a batia na tecla que não tinha um grande elenco e precisava improvisar jogadores em determinadas posições. O time do Verdão até criou chance, mas não converteu em gol. Isso gerou série de críticas por parte da torcida, jogo contra o Corinthians aí. Como todos sabem, os alviverdes são bastante exigentes e querem um futebol mais bem praticado pelo time do Abel. Aí, sobre o mercado da bola, a prioridade da diretoria é contratar um lateral direito, e nomes estão sendo consultados. Entre eles parece o de Emerson Royal, ex-Tottenham e atualmente joga no Milan da Itália. A informação foi primeiramente noticiada pelo setorista do Palmeiras, Diego Firmino, e o Royal já esteve por muitas vezes na seleção brasileira e seria um nome importante para o Palmeiras. Ele está atualmente com 26 anos, ainda tem a carreira toda pela frente, pode ser um dos principais laterais voltando ao Brasil. Assim, o jogador foi aprovado pela diretoria palmeirense. Beleza, turma? Essas são as informações de hoje. Vocês viram Mauro num lado, Emerson Royal no outro aí. Se vier essas contratações para o Super Mundial de Clubes, será de grande valia para nós que precisamos se reforçar. Lembrando que temos Piquerez aí que está voltando de lesão, e como disse o Hernan, a torcida é meio com uma pulga atrás da orelha aí com o Vanderlan, e precisamos se reforçar, porque vai ser uma competição de altíssimo nível e a gente não pode fazer feio lá. Vamos entrar, vamos brigar, fazer de tudo para classificar aí nessa fase de grupos. Beleza, turma? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.